convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os para eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos motivos nós temos para a celebração de hoje. Agradecer a Deus por mais um dia de estarmos reunidos aqui na sua casa. Fortalecer a pastoral da criança pelos
31 anos de caminhada. Que Deus possa abençoar e iluminar a vocês, os que são líderes agora, aqueles que já foram, já passaram, contribuíram com a sua história e ajudaram a formar a pastoral nesta paróquia. Lembro muito bem de Dom Celso, que sempre dizia para nós o cuidado e a importância que nós deveríamos dar. Uma paróquia que não cuida das crianças está vedada a acabar, pois não terá futuro. Então a necessidade deste cuidado sempre. Que Deus abençoe vocês, que assumem com zelo a pastoral da criança, tanto aqui na sede como na zona rural. Continue assim, fortalecidos por esta graça do Senhor, que vocês tenham este sinal do testemunho sempre constante da palavra de Deus. Como igreja, nós estamos ainda no tempo de oração pelo Papa Francisco, pela morte do Papa Francisco. Estamos quase completando os 9 dias de oração e em seguida iniciaremos com as nossas orações o momento do conclave, onde as nossas orações voltadas para os cardeais que farão a escolha do Papa. Então as nossas orações, mais uma vez eu aviso, muito cuidado com o que se vê na internet. Há muita bobagem que não tem nada a ver. É preciso refletir bem. Rezemos, irmãos e irmãs, para que Deus encaminhe para nós um bom pastor, que seja realmente aquele que vem guiar o seu povo. Durante esses dias, vai acontecendo as reuniões entre eles e discutindo os assuntos pertinentes à vida da igreja. Então, as nossas orações por isso. E hoje estamos também iniciando o mês de maio, o mês dedicado a Maria. Rezemos sempre para que Nossa Senhora nos ajude a entender aquilo que o tempo vai nos apresentando. Que Deus fortaleça cada vez mais cada um de nós. Conversaremos um pouquinho sobre a liturgia de hoje. Na primeira leitura de hoje, do livro do Atos dos Apóstolos, nós temos aqui a questão dos discípulos que começam a testemunhar esse Jesus Cristo, que depois desse testemunho vai percebendo o crescimento deles, fazendo com que a comunidade, pelo testemunho, comece a tomar uma nova forma, e esta forma traz um ciúme muito grande do Sinédrio. Eles então, mais uma vez, querem calar a voz dos profetas e mesmo assim não conseguem. Diante de tudo que eles sofreram, continuam testemunhando esse Jesus Cristo. Nada vai calar esta voz. E os discípulos então se alegram, mesmo com a questão da surra que tomam, mas se colocam justamente a serviço para o crescimento do reino de Deus. Há apresentado justamente isso. Se alegraram pelas injúrias por causa do nome do Senhor. E este é um sinal importantíssimo. Devemos sempre estar atentos para anunciar o Senhor. É o que nos basta. O evangelho de hoje, nós temos várias partes deste evangelho. Começamos então pela primeira parte apresentada a nós. Diz o texto que os discípulos estavam reunidos à beira do mar de Tiberíades e foram então, diante da incerteza, diante do medo, diante da situação que viviam, foram então ali, estavam sempre juntos, caminhando, tentando encontrar de uma certa forma um rumo depois da morte de Jesus. Vão então caminhando, não sabem ainda, talvez não saibam, não perceberam ainda o que fazer. Estão ainda naqueles primeiros dias da morte, não têm ainda esta convicção do seguimento que vão fazer. Diante disso, então, estão sempre colados com Pedro, pois Pedro é o sinal e o guia
desta comunidade. Diante da situação apresentada, Pedro propõe então uma pesca. O que deu errado na pesca? Eles não estão com o coração prontos para esta saída, mas resolvem sair. Vamos pescar. Tentaram a noite inteira e não conseguiram, não pescaram nada. Vem a frustração. E nós precisamos ter o cuidado que nos momentos de agitação da vida, nós precisamos ser coerentes conosco mesmo para tomar as nossas decisões. Precisamos ter paciência conosco mesmo diante de tantas coisas que a vida vai oferecendo. E aí é preciso ter uma maturidade. Não pescamos nada. Talvez o coração distante não conseguiram encontrar nada da pesca. Mas é preciso ter esta convicção, saber os momentos certos, a hora certa, para então dar o passo que nós precisamos. Jesus aparece no meio deles. Faz simplesmente uma pergunta: tendes alguma coisa para comer? O que aconteceu na pesca? A resposta cheia de tristeza. A resposta dos discípulos é um não sonoro. Mas Jesus não desanima os discípulos. Mesmo diante da falta de ânimo deles, Jesus só aponta o caminho. Lançai as redes do lado direito e achareis. É preciso escutar a voz do Senhor. Mesmo diante de tantas coisas, escutemos a voz do Senhor que nos orienta. É preciso saber a hora de lançar as redes. Os discípulos não fazem nenhum questionamento, simplesmente lançam as redes. Lançaram porque escutaram, mesmo sem saber no primeiro momento que era o Senhor. Mas é preciso direcionar os passos. Não conseguiram porque talvez na grande solidão, mesmo estando todos presentes, mas faltava justamente a escuta do Senhor. Deixar o Senhor falar. Jesus se aproxima deles. Mais uma vez, traz uma forma de carinho. Trata como amigos. Moços, tende alguma coisa para comer? Jesus faz uma pergunta sabendo já a resposta. Mas Jesus não recrimina eles que pescaram, tentaram pescar e nada conseguiram. Mas propõe a eles então uma nova proposta. Lançai as redes pelo lado direito e achareis. Confiantes, mesmo sem saber, lançaram as redes e apanharam uma quantidade de peixes. Depois, por causa do anúncio, aquele que amava Jesus identifica: é o Senhor. É o Senhor. A voz escutada por nós é o Senhor. É o Senhor que nos encaminha. Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e foi ao encontro do Senhor com os outros discípulos. Enquanto Pedro correu para próximo do Senhor, os outros arrastaram as redes, vindo no barco. Mas é preciso que aquele que orienta a comunidade esteja atento, seja o primeiro. Pedro, então, diante destes sinais, Jesus, então, prepara de novo o momento especial para a vida da comunidade. Já tinha o pão e os peixes. Jesus prepara a mesa para todos nós. Nos convida a aproximar da mesa da Eucaristia, da mesa da palavra. Jesus pede então aos discípulos: trazei alguns peixes aqui. E eles, mais uma vez, obedecem à voz do Senhor. Jesus então os convida para comer com ele. Vinde comer. É o convite feito a todos nós. Vinde para a mesa. Participemos da mesa da Eucaristia.
É o sinal do convite do Senhor. Depois de alimentarem, depois de saciarem diante do Senhor, de participarem da mesa, Jesus então tem um colóquio com aquele que vai conduzir a igreja, que vai conduzir este povo. Chama Pedro para uma conversa, um diálogo definitivo. E começa então a interrogá-lo. Este chamado, as perguntas feitas, é para ter certeza se realmente Pedro está preparado para a missão confiada a ele. Jesus então, depois de alimentá-los, depois de receberem o corpo deste Senhor, de estarem ali juntos, o Senhor então pergunta, não só a Pedro, mas a cada um de nós, direcionado também a nós. Primeira pergunta que Jesus faz a Pedro: tu me amas mais do que estes? Não é um amor qualquer, não é um amor simplesmente este amor que às vezes nós temos, que começa e termina. Não é este amor, é um amor maior. Tu me amas mais do que estes? De que forma tu vive este amor? De que forma tu se coloca diante do Senhor para compreender o amor? Tu me amas mais do que estes? Pedro já estranha a primeira pergunta de Jesus. Simão, então, diz a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Lógico que Jesus sabe, mas é preciso escutar, é preciso expressar este amor, é preciso entender o sinal deste amor. Jesus então diz: por causa deste amor, por causa da sua entrega, apacenta os meus cordeiros. Cuide daqueles que a você foi confiado. Entregue a sua vida àqueles que foi confiado. De novo, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro mais uma vez responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Lógico que sabe, mas é preciso sonoramente, com o coração, expressar este amor. Não é um amor qualquer, é um amor que muda a vida, que transforma a vida, que entrega a vida. Jesus de novo diz: apacenta as minhas ovelhas, cuide, zele daqueles que precisam. Pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristece, talvez recordando a negação que ele fez por 3 vezes. Tu não és um dos seus? Não, não conheço. Eu te vi no meio deles. Não fui eu, foi outra pessoa. Pedro nega Jesus 3 vezes. E agora Jesus quer saber que tamanho é este amor de Pedro para com Jesus e a comunidade, sabendo justamente do ofício que será encaminhado a ele. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, de novo, põe uma responsabilidade sobre Pedro do cuidado, do zelo pastoral, da ação que ele deve ter com toda a comunidade. Jesus pede de novo para que ele esteja à frente daqueles. E o pastor é assim, tem que ir à frente do seu povo. Como diz o Papa, tem que ter cheiro do povo. É preciso caminhar com o povo. Apacentar é cuidar, é zelar, é estar com, é fazer com que a palavra escutada, meditada, seja vivida. E Jesus anuncia a Pedro, quando jovem, tu cingias e ia para onde querias. Há muitos momentos na vida que nós temos a nossa força, caminhamos do nosso jeito,
não estamos preocupados com nada. Mas chega um momento da vida que a gente precisa avaliar cada passo que nós vamos dar. É diferente, muito diferente. Aos passos que você vai dando, quando você está livre, sozinho, não tem compromisso, você caminha do seu jeito, da sua forma. Na medida que você se compromete com o trabalho, com os filhos, com o esposo, com a esposa, seu caminhar é diferente, completamente diferente. E aí, o sinal do amor. O que Jesus pede a Pedro é entrega. Quando se ama, se doa por completo, não se doa por metade. E é assim que Jesus deseja. E o convite é justamente esse: apacentar, cuidar, zelar. E por fim Jesus então chama Pedro e nos chama: segue-me. Que seguimento nós queremos fazer do Senhor? De que forma nós nos colocamos a serviço da comunidade? De que forma nós estamos atentos a colocar-se diante do Senhor? O seguimento é justamente isso, mas para seguir é preciso uma única coisa: tu me amas? Jesus te pergunta, espera de você uma resposta, que o amor que você tem para o Senhor seja um sinal de servir, de estar atento àquilo que o Senhor deseja de cada um de nós.